Estúdios da BBC de Londres, Lúcio Mesquita para o Opinião Nacional. Bem, aqui no estúdio nós temos a presença do Dr. Décio Mion, que é secretário da Sociedade Brasileira de Hipertensão, e nós temos, inclusive, acompanhando com o segundo Congresso Internacional que discute os males e o tratamento da hipertensão arterial. Dr. Décio, boa tarde. Boa tarde. Dr. Décio, ouvimos correspondente da Europa dizer a respeito de situação econômica difícil lá. Nós estamos vivendo uma... Isso influi nessa questão do estresse e, consequentemente, na pressão de uma pessoa? Sem dúvida. A pressão tem uma resposta muito grande a qualquer situação de estresse. Muitas vezes existe até um diagnóstico errado de hipertensão, de pressão alta, quando a pessoa está numa situação estressante. Um distúrbio qualquer em casa, uma discussão, etc., pode fazer a pressão subir bastante. E muitas vezes leva o médico com o diagnóstico errado. Portanto, o diagnóstico deve ser feito com a pessoa numa situação de repouso, tranquila, sem nenhum estresse, um ambiente calmo, temperatura agradável, e medir a pressão com todos os cuidados. Doutor, por que algumas pessoas têm tendência à hipertensão arterial e outras pessoas não têm? Então veja, nós sabemos que a pressão alta tem um componente genético. Então se acredita que exista, de um lado, a parte genética que você herda da sua família, e de outro, aspectos ambientais, ou seja, quantidade de sal, estresse, obesidade, sedentarismo, uma série de fatores que, juntamente com a parte genética, podem levar a pessoa a ter pressão alta. Então é uma conjunção de fatores genéticos e ambientais. Mata a hipertensão arterial? Muito, muito. A maior causa de derrame, de infarto, de insuficiência dos rins é a hipertensão. Ela lesa todos os vasos, não é? Porque a pressão é necessária para você mandar o sangue para os vários órgãos. Agora, se você tem um nível de pressão acima do normal, você lesa os vasos. Dr. Décio, o que tem a ver o rim com isso? Então, veja, o rim, das causas que nós conhecemos de pressão alta, o rim é a mais frequente. Mais frequente a insuficiência renal. Não é o coração? O coração sofre as consequências da pressão alta, né? Como todos os vasos. E, na realidade, a causa mais frequente de hipertensão conhecida é o rim. Ok, deixa eu, Roseli, só dar mais um aqui do Rio de Janeiro ainda, olha, tá da Agência Estado. O governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, ele já achou aqui os culpados pelo que aconteceu lá no Rio de Janeiro ontem. Ele responsabilizou a mídia, ou seja, os meios de comunicações, e o chamado Comando Marrom, que na sua definição são pessoas interessadas em promover a violência de cima para baixo, pelos incidentes realizados ou registrados ontem nas praias do Rio de Janeiro, quando integrantes da chamada Galeras Funks brigaram entre si e com policiais, causando pânico nos banhistas que abandonaram as praias ponto aqui. Na avaliação do governador, o Sistema Globo cumpre uma função reitora na mídia, orientando a pauta da imprensa local e regendo a orquestra contra o Rio de Janeiro. Para Brizola foi criado um falso clima de histeria e ele citou ainda alguns jornais, entre os quais o Estado de São Paulo, por ter publicado fotos sobre os incidentes. Será que ele não viu as imagens? Parece que o governador não está assistindo televisão. Desculpe, governador, a situação está complicada aí no Rio de Janeiro e os fatos, né, comprovam o que a gente está dando em termos de informação. Doutor, doutor, o Marcelo Barros, do Paraíso, pergunta o seguinte: se a prática exagerada de ginástica pode causar algum dano à saúde? Então nós sabemos que alguns exercícios isométricos, como levantar peso, por exemplo, fazem subir a pressão e são contraindicados nas pessoas que têm pressão alta. Exercícios aeróbicos, como andar, correr, nadar, andar de bicicleta, etc., são exercícios que são benéficos, fazem baixar a pressão ao longo do tempo. Doutor Décio, esse aparelho, eu gostaria que o senhor mostrasse, é o que mede a pressão corretamente ou não? Exatamente. Esse é o melhor aparelho para se medir a pressão arterial. Os outros podem não apresentar boa leitura ou não? Podem. Os outros descalibram com facilidade. Sei, aquele do reloginho. O reloginho. Esse aqui de coluna de mercúrio, ele está sempre calibrado desde que o mercúrio esteja aqui no zero. Sei. Quer dizer, aquele pessoal que lê na porta do metrô a pressão das pessoas pode não estar dando a pressão correta? Pode. Na realidade, o diagnóstico de pressão alta precisa ser feito pelo médico, porque ele envolve muito critério. É um diagnóstico muito sério. Você imagina se a pessoa diz que erra ou não? Também erra. Também erra, porque muitas vezes são tantos os fatores que muitas vezes você não comprova a hipertensão. Para você ter uma ideia, a pessoa pode estar estressada naquele momento e o diagnóstico ser feito erroneamente. Doutor, o senhor Sérgio Fernandes da Pompeia pergunta qual seria a pressão ideal para uma pessoa de 66 anos. Tem isso de pressão ideal? Tem. Nós consideramos uma pressão normal abaixo de 14/9. Isso para qualquer idade. Abaixo de 14/9 é o que se considera o ideal? normal.
o normal? Abaixo disso é normal. Vamos ver se o Heródoto está com a pressão Então, vamos normal. ver se ele está. Ou se Então, o fato dele estar no ar, ao vivo, falando para todo o Brasil, com esse calor que faz, às vezes, no estúdio, altera a pressão ou não, doutor? Altera. E, na realidade, esse é o pior local para se tirar a pressão, tá certo? Se a pressão dele estiver normal aqui, é porque realmente ela está normal, não é? Nós devíamos tirar a pressão dele em repouso, num ambiente tranquilo, sem essa iluminação. O braço ao nível do coração. Uma coisa que dá muito erro também é o tamanho do braço. Esse aparelho não é feito para braços muito finos nem muito grandes. Isso dá um erro muito frequente. Então, você está tranquilo agora, né? Mais ou menos, mais ou menos. Então, veja, em primeiro lugar, eu vou ver como é que é a sua pressão máxima, para não insuflar muito o manguito. Se o senhor puder ir descrevendo para a gente, contando Isso. o processo, seria interessante. Então, está subindo aqui, eu vou ver a sua pressão máxima, tá certo? Identificada a máxima, agora eu vou puxar e vou ver quando é que começam os sons. Então, eu comecei a ouvir os sons. Essa é a pressão máxima. A hora que desaparecem os sons, é a pressão mínima. Então, deu 13,8 por 8,8. Está normal. Quer dizer, se você está com a pressão normal nessa situação, que não é uma situação tranquila, a sua pressão deve ser muito boa, fora daqui. Isso é uma causa que a gente sabe atualmente, que muitas vezes as pessoas só têm pressão alta na frente do médico. Ela sai do consultório e a pressão é normal. É o que se chama hipertensão de consultório. A pessoa chega lá no médico, que a pessoa... Só no médico. Você quer que eu fale desse aparelhinho? Eu acho que é interessante. Pois não. Porque essa situação é muito frequente e hoje a gente tem esse aparelho que mede a pressão continuamente, a cada 10 minutos. Isso. Esse aqui, durante 24 horas. Então eu posso saber se a pessoa fora do meu consultório também tem a pressão alta ou não. Então, e fica gravado, isso é um gravador? É um gravador, ele insufla o manguito que está no braço e vai tirando a pressão a cada 10 minutos. No dia seguinte você coloca no computador, tira e eu tenho a curva de pressão da pessoa durante as 24 horas, nas atividades de trabalho, etc. Agora, doutor, o que esse congresso vai trazer de novo em termos práticos para as pessoas estarem aí controlando melhor a sua pressão arterial? Então veja, os progressos em termos de hipertensão são muito grandes, principalmente na área da terapêutica da pressão alta. Então nós progredimos mais no sentido de tratar melhor as pessoas do que no sentido de descobrir a causa da pressão alta. Está muito difícil a gente descobrir a causa, é mais fácil a gente tratar bem as pessoas. A dona Maria de Lourdes Castellani, aqui da Chácara Santo Antônio, pergunta o seguinte: se há riscos, né, se há uma relação entre pressão arterial alta e os aneurismas? Existe. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o aneurisma. O aneurisma é uma dilatação do vaso, né? Então o vaso fica com uma parede mais fina, mais frágil, e nesse caso, se a pressão sobe muito, ele pode romper, né? É um derrame. O derrame às vezes está ligado ao aneurisma. Doutor, o senhor Nildo de Penápolis pergunta o seguinte: pessoas que estão estourando vasos nas pernas, é hipertenso? Qual seria o grau de risco dessa pessoa ter um derrame cerebral? Os vasos das pernas não refletem muito a situação das artérias, tá certo? Porque o vaso da perna está sujeito a outras influências, varizes, etc. Então a relação aí não é muito boa, tá certo? O senhor Marines de Araçatuba quer saber se a pressão baixa tem consequências graves. Pressão baixa, a menos que a pessoa não consiga ter uma vida normal, geralmente significa saúde. Nós sabemos que quanto mais baixa a pressão, maior a sobrevida. Quanto mais alta a pressão, menor a sobrevida. Portanto, eu costumo dizer que pressão baixa é saúde. A dona Silvana Helena Vieira, já da Saúde, pergunta o seguinte: se o uso contínuo de beta-bloqueadores pode causar aumento da pressão? Eu queria que isso explicasse o que é o beta-bloqueador. O beta-bloqueador é um remédio que trata a pressão. Ele faz um bloqueio do sistema nervoso, num receptor chamado receptor beta. Então ele trata a pressão, ele faz baixar a pressão e não subir. Quer dizer, a retirada desse remédio pode fazer subir a pressão abruptamente. O senhor Júlio Branconi de Campinas quer saber o seguinte: a hipertensão é tão grave que necessita de atendimento imediato? O que fazer quando não se consegue esse atendimento? Então, no caso da pressão subir muito, ele está perguntando? É isso, acho quando a que pressão sim, foi sobe o que eu muito. entendi, acho que sim. Então veja, existem remédios hoje em dia que você pode baixar rapidamente a pressão. Que você pode mastigar o remédio, até colocar embaixo da língua, etc. E você pode baixar rapidamente a pressão. Se ele sofre desses problemas, geralmente isso é falta de um tratamento adequado. Tem cura hipertensão? Na maior parte das vezes, não.
Em 95% dos casos, nós não sabemos a causa e a pessoa tem que fazer tratamento a vida toda. Quanto por cento? 95%? Dos pacientes que têm pressão alta. Não se sabe a origem? Não se sabe, que é 15 a 20% da população. 15 a 20% da população brasileira tem pressão alta. Em 95% dessas pessoas, nós não sabemos a causa, mas sabemos tratar muito bem e diagnosticar com um equipamento simples, barato. Não precisa tomografia nem nada complicado. O senhor Renato Alves Costa da Lapa quer saber se existe neurose cardíaca. Existe a neurose cardíaca, pessoas que são muito preocupadas com o coração e acabam tendo um tipo de neurose, e ouvem o coração bater, e sentem o coração o tempo todo, etc. Tá certo. Bom, então o senhor acabou de responder, desculpa, Rodrigo. O senhor Valmir Castro, do Rio de Janeiro, que ligou para cá, né? Acabou de ter a sua pergunta respondida. Sim. Bom, temos aqui mais uma informação. A Justiça concede uma liminar aos proprietários das fazendas Jangada e Ribeirão do Bugre, onde 6.200 pessoas promovem a maior ocupação de terras já realizada em São Paulo. Os sem terras estão dispostos a tudo para não abandonar as terras, que somam 3.000 alqueires. As fazendas, elas ficam no município de Lins, aqui no oeste do estado de São Paulo. E os proprietários querem que a liminar da Justiça, garantindo a reintegração de posse, seja cumprida logo. Os sem terra, eles estavam preparados para tudo, mas não para o calor que está fazendo no local. Desde domingo, mais de 100 pessoas foram atendidas com desidratação e, na maioria, são crianças. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente no Opinião Nacional. Foi um prazer recebê-lo. Gente, Obrigado. O Opinião Nacional desta quarta-feira vai ficando por aqui. Nós temos um encontro marcado com vocês amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Heraldo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. CYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. A agenda cultural da cidade está no Metrópolis, hoje, 9h30 da noite. Assista agora Repórter Eco.